A paz do Senhor, eu sou o pastor Naftali e nesse vídeo eu quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Nesse domingo de Páscoa, eu venho aqui trazer uma palavra para você que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, onde foi instituído a Páscoa. A Páscoa não é uma invenção de homens, a Páscoa não é algo inventado por pessoas, mas é algo criado por Deus. No período onde o povo de Israel se encontrava nas garras de Faraó, no Egito, em uma vida de escravidão, e Deus, ele despeja o seu juízo sobre aquele povo para libertar o seu povo, porque Deus havia ouvido o clamor do seu povo e levantou um profeta chamado Moisés para conduzir o povo de Deus nessa tamanha missão. Se encontra no livro de um nome muito forte, Êxodo, é o livro da saída. Amém, irmãos? Deus tem sempre um escape para as nossas vidas. Ainda que você esteja vivendo escravo do pecado, ainda que você esteja vivendo uma vida difícil, uma vida de luta, talvez sem entender os propósitos de Deus, Deus ele está sempre levantando alguém para nos conduzir pelo caminho certo. E Êxodo no capítulo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. O que nós vemos aqui logo de princípio é que Deus ele falou e Deus ele fala. Deus ele está sempre falando, mostrando que Deus ele se importa conosco. Talvez o povo de Israel, por estar passando por um longo período, nas garras de Faraó, talvez pensasse: Deus não se importa conosco, Deus não nos vê mais, os nossos pecados nos fizeram culpados e nós não merecemos mais uma vida livre. Mas no período certo, quando esse povo clamou, Deus levantou um profeta. Deus levantou um libertador. Sabe, quando a gente clamamos ao Senhor, Deus sempre vai enviar alguém para nos direcionar ao Cordeiro de Deus. Deus ele falou a esses dois homens na terra do Egito, mostrando que não importa onde você esteja, talvez se você está no lamaçal do pecado, talvez se você está numa vida distanciada de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, não se importe com isso. Se você clamar, o Senhor vai enviar alguém com a mensagem certa, porque Deus, ele fala, Deus ele está com as suas mãos estendidas, como diz o profeta Isaías, estendida para que possa nos alcançar, para que possa nos salvar. Mas os nossos pecados fazem separação, mas ao reconhecermos e clamarmos pelo Senhor, Deus ele vai enviar alguém ao nosso socorro para nos ajudar, amém? Que eu possa ser bênção nesse momento para a sua vida. Saibamos a importância do que tem uma alma, a importância do que tem uma vida. E a palavra de Deus continua aqui no versículo 2, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro mês do ano. Olha a importância que tinha, sabe? Até hoje os judeus lembram da Páscoa. Para o povo cristão, esse é um dia importantíssimo, porque a Páscoa, naquele tempo, ela apontava para uma remissão total, para um perdão total. Todos os anos o cordeiro era molado por famílias, eles matavam aquele cordeiro, porque ele estava representando o quê? Cristo. Aquele cordeiro expiatório era o livramento do grande juízo que iria passar. Deus iria passar sobre o Egito, derramando juízo. E todo o primogênito, desde o filho do servo, desde o filho do rei, desde os animais, todos iriam morrer. E sobre todos os deuses do Egito, Deus iria derramar juízo, porque diz: Eu sou o Senhor. Deus estava ouvindo o clamor daquele povo. Tudo isso estava acontecendo, irmãos, as 10 pragas do Egito, por causa de um clamor. Olha a importância do que tem a gente reconhecer quem é o Deus de nossas vidas. Quando você se prostra diante do Senhor, irmãos, o impossível acontece. As coisas começam a andar quando a gente está em comunhão com Deus. E esse dia seria muito importante, porque é também importante para as nossas vidas, porque quando nós olhamos para a Páscoa, hoje, quando nós ceamos na igreja, nós recordamos daquilo que aconteceu no passado, porque Páscoa significa passou por cima, e o juízo que era para vir sobre as nossas vidas, sabe, por toda vez que nós erramos contra o Senhor, pelas nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos pecados, por causa do nosso coração, as nossas ações, que não são boas, e eu reconheço isso. Quem somos nós sem Jesus? Sem o sacrifício da cruz? A Páscoa, irmãos, ela nos reconcilia com Deus. Porque o juízo que era para cair sobre nós, caiu sobre o Cordeiro. Para que eu não precise ler esse capítulo todo,
Eu vou fazer uma síntese, vou resumir bastante aqui para vocês, mas você pode se deleitar lendo aí na sua casa. É um capítulo bem pequeno e muito rico sobre a história do povo de Israel. Deus ele estava endurecendo o coração de Faraó. Havia um propósito diante de tudo isso. Deus estava querendo manifestar o seu poder diante dos deuses do Egito, diante daquele reino tão poderoso. Deus queria mostrar o seu poder, o seu braço forte e libertar o seu povo. Mas era o próprio Senhor que não estava permitindo o povo de Israel ser liberto. Olha o que está escrito aqui no livro de Êxodo, no capítulo 11, no versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da terra de Faraó. Era o próprio Senhor que estava trancando o coração de Faraó, porque Deus estava querendo despejar o seu juízo sobre aquele povo que estava desfazendo de Deus e tratando mal do povo do Senhor. Então, na 10ª praga, que seria o momento crucial da libertação do povo de Israel, Deus, em especial, institui a Páscoa. A grande libertação, irmãos, está no Cordeiro. Deus ele levantou um profeta para direcionar o povo. Olha, é o Cordeiro que vai poupá-los do juízo de Deus, do juízo vindouro que estava para vir sobre todo o Egito, sobre toda a casa que não tivesse o sangue do Cordeiro aspergido. Então Moisés fala, né, olha, juntem as suas famílias, sabe? Porque a Páscoa é um momento de união. Se o seu vizinho fosse pobre, ou a família dele fosse muito pequena, fosse 2, 3, 4 pessoas que não dessem para comer um cordeiro todo, se juntasse com outra casa. E todos esses que separaram o cordeiro, né, no período que Moisés falou, o melhor cordeiro, o cordeiro tinha que ser macho, porque estava representando Jesus Cristo. No dia certo, esse cordeiro tinha que ser morto e teria que ser comido assado. O sangue desse cordeiro deveria ter sido passado nas portas. Sabe, irmãos, isso está representando a Cristo. Cristo disse, eu sou a porta. E o nosso Deus não é um ladrão que passa pelas janelas, irmãos. É por isso que ele disse, olha, na porta será o sinal. Vocês vão passar pela porta, não na parte de baixo, mas nos umbrais, na parte de cima. Sabe, porque não se consegue, não se pode pisar o sangue do cordeiro. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 8. E naquela noite comerão um carneiro assado no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Por que essas ervas amargosas? Para que toda vez que o povo de Israel eles provassem da Páscoa, eles lembrassem quão era amargo o período que eles viveram no Egito. Para que eles lembrassem, toda vez que eles celebrassem a Páscoa, eles lembrassem da vida que eles tinham antes do grande livramento de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem a tendência de esquecer as coisas muito fácil. Às vezes, irmãos, a gente encontra crente na caminhada, pessoas que têm uma vida abençoada, sabe, um casamento abençoado, um lar abençoado, um trabalho abençoado, uma igreja abençoada, sabe? Não com fábulas, sempre com as suas dificuldades, mas às vezes a gente fica olhando para trás, tem pessoas olhando para trás e desejando novamente aquela vida que Deus ele as libertou, que Jesus as tirou de lá. Sabe, quando era essa vida, eu era melhor. E o povo de Israel, para que não olhasse para aquele período e dissesse assim, era melhor no tempo que eu era escravo, o Senhor disse, olha, no período de Páscoa vocês têm que comer ervas amargas, para que toda a vida que vocês comerem dessa Páscoa, vocês sentirem um amargo, vocês lembrarem daquele período e não tenham prazer nele. O pão asmo significa a pureza de Cristo, né? Sem nenhuma levedura, sem nenhum pecado, mas algo puro. No versículo 10 diz assim, ó, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Esse cordeiro deveria ser totalmente consumido. E uma observação que eu queria deixar aqui é que foi pelas próprias pessoas daquela casa que esse cordeiro foi consumido. Assim como Cristo disse, está consumado. Ele foi consumido por causa das nossas iniquidades. Isaías 53 diz que o castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. E sobre as feridas dele nós fomos sarados, fomos libertos. Por causa da morte do cordeiro, do seu sangue aspergido, né, passado ali nas portas, nos umbrais. Por causa daquele cordeiro que foi consumido, né, nós fomos libertos.
Nós fomos poupados do juízo. Aquilo que nós merecíamos, estava tudo sobre ele. O castigo que era sobre nós agora estava sobre ele. E nós temos paz por causa disso, por causa do grande amor de Deus manifestado em seu Filho. Reconheçamos isso, que é por causa das pisaduras, por causa da morte do Cordeiro de Deus, de Cristo lá na cruz, que hoje nós temos a paz com Deus, nós temos o livre acesso ao coração do Pai. Hoje, se nós cremos em Jesus, Ele libera sobre nós o seu Espírito Santo, para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de bonança, não provando mais as coisas amargas, não aquilo que era levedado, mas nós provamos do que é algo puro, do que é algo divino, das promessas de Deus sobre a nossa vida, uma Canaã celestial, sabe? Deus estava tirando o povo de Israel do Egito, para levá-los e conduzi-lo até a terra de Canaã. Quando a gente crê no Cordeiro de Deus, o mar começa a se abrir, a nossa vida ela começa a mudar por inteiro. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 53, no versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou. Sabe, aquele Cordeiro, Ele recebeu sobre Ele as enfermidades. E agora, em Cristo Jesus, nós temos autoridade para repreender as enfermidades, para expulsar demônios. Amém, irmãos? Verdadeiramente Ele tomou, sabe, uma pessoa que rouba. Nós estávamos presos no pecado, nós estávamos condenados, mas Ele tomou de nós essas chagas. Jesus veio e viu que nós não tínhamos capacidade de se libertarmos, então Ele veio e tomou, Ele tirou. Grande livramento Ele deu sobre as nossas vidas, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Sabe, o juízo de Deus caiu sobre aquele Cordeiro, caiu sobre Cristo, caiu de maneira simbólica, lá no livro de Êxodo, sobre o Cordeiro, e nos Evangelhos, no Novo Testamento, caiu sobre Jesus. O juízo de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. E sobre Ele agora Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Nós olhando para Cristo, é impossível nós vivermos uma vida de erro, porque Ele tomou sobre si tudo que estava sobre nós. E sobre Ele agora nós somos libertos de toda maldição, de toda condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida de Deus foi despejado sobre nós. É o sangue que está sobre a porta, que estava na porta lá no Velho Testamento, que agora está sobre as nossas vidas, que nos liberta, que nos poupa. Olha como Ele se coloca como Cordeiro expiatório. Sabe, o Cordeiro expiatório é aquele que toma a culpa pelos outros. Cordeiro expiatório é aquele que paga os pecados pelos outros. O povo de Israel sempre viveu assim de maneira simbólica, sabe? Todos os pecados do povo de Israel, eles despejavam sobre um cordeiro, e aquele cordeiro era molado, o seu sangue era derramado, e o pecado do povo era perdoado. Quem é esse cordeiro? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A palavra de Deus deixa bem claro que todos nós andávamos errantes. Em Romanos diz que não havia quem buscasse a Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quer dizer, nós caímos da glória de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que não havia nenhum justo sobre essa terra. Todos nós éramos como trapos de imundície, como diz o profeta Isaías. Não merecíamos, irmãos. A palavra mais clara é que Deus ele poderia ter batido o martelo e condenado toda a humanidade, e Ele seria bom e justo, porque seria injusto da parte de Deus nos salvar a vida que nós estávamos levando. Mas Deus, para emplacar o seu juízo, que era para cair sobre toda a terra, Ele enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Aleluia, Senhor Deus. E hoje nós podemos recordar isso. Hoje nós podemos ter a memória disso. Toda Páscoa nós podemos recordar isso. Jesus, Ele morreu em nosso lugar. Como viveremos ainda uma vida de pecado? E agora nos direcionou novamente à presença do Pai através do seu Espírito Santo, que foi despejado sobre toda a carne. O profeta Joel, ele diz: e naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
Então, nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, você pode postar os seus joelhos no chão e chegar diante da presença de Deus com um coração sincero, arrependido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus veio nos convencer do pecado. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos a situação em que nós se encontramos e que precisamos de alguém justo, Jesus Cristo, para nos colocar diante de Deus. As ações de Cristo transformam as nossas. As ações de Cristo constrangem as nossas atitudes. Mas, para que nós possamos viver uma vida de retidão diante de Deus. Como aquele povo tinha que comer esse cordeiro? Como a Páscoa teria que ser celebrada? No versículo 11 diz assim, assim, pois, comereis. Como é que nós temos que provar desse cordeiro? 3 coisas. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia, Senhor meu Deus. Com os vossos lombos cingidos, sabe? Quando eu li isso aqui, eu lembrei logo, eu recordei logo das armaduras de Deus. O cinto da verdade, sabe? Cingido pela cintura é você estar na sua parte mais frágil. Sabe, se você quiser derrubar uma pessoa, eu não entendo muito sobre aquelas lutas, mas parece que se pegando pela cintura é mais fácil de derrubar a pessoa. Cingido pela cintura significa você andar em uma vida de verdade. Sabe, a gente, para provarmos do Cordeiro, a gente temos que pegar o Evangelho. A gente temos que sair por este mundo divulgando quem é Cristo. E com esses pés preparados, a gente temos que andar com um cajado na mão, quer dizer, para guiar as pessoas. E sermos segurados e firmes nessa verdade. A palavra de Deus deixa bem claro. Deus, ele se coloca, diz assim, eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Sabe, irmãos, o que eu sempre costumo de falar é que as nossas ações são más. Se você quiser ser ruim, você não precisa de uma influência. O nosso próprio coração está contaminado. Nosso próprio coração é mau. Nós, por si só, produzimos o que nos leva para distante de Deus. Mas a palavra de Deus deixa bem claro: o sangue vos será por sinal. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, Deus, quando nos olha, não nos vê mais aquilo que está escrito na Bíblia. Não há um justo sequer. Mas Deus olha para nós e vendo o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, a justiça de Cristo sobre nós, o justo, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, que não precisa mais morrer, mas é o sacrifício único e último. Ele foi o suficiente. Ele basta, ele aplaca a ira de Deus. Então, quando Deus olha, ele agora vê nós agora como filho. Não mais como criatura, mas quando ele olha para nós, ele vê o Filho. Quando nós cremos em Jesus, isso é o sinal da nossa salvação. Isso é o sinal que nos permite receber o Espírito Santo de Deus. A Páscoa é isso, irmãos. Quando o juízo de Deus vier sobre toda essa terra naqueles últimos dias, a Bíblia diz bem claro: Deus, passarei eu, e vendo o sangue, o que vai acontecer? Não haverá entre vós praga nem mortandade. Sabe por que o juízo de Deus não cai sobre aqueles que têm o sangue do Cordeiro, o selo do Espírito Santo de Deus? Porque ele já levou sobre si. Irmãos, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabe, o maior peso que as pessoas têm na mente, nessa vida, ela pode ter tudo. É o vazio da alma, é o vazio de Deus, é a dúvida: será que eu vou ser salvo? E fica nesse será. Não tenha dúvida da sua salvação. Creia em Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, para me encerrar, em Lucas. Jesus disse, em Lucas 22, no versículo 15, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes de padecer. Jesus estava dizendo: eu desejei muito comer convosco, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino dos céus. Aquilo que era de maneira simbólica, mas que realmente de maneira literal livrou o povo de Israel.
assim aconteceu de maneira literal. Ele disse, até que eu padeça. Ele diz, isso vai se concretizar no reino dos céus. Irmãos, existe ainda um faraó reinando sobre esse mundo, se chama Satanás, o Deus desse século, que influencia a cultura, da maneira que o povo fala, se veste, as músicas, tudo. Existem ainda muitas pessoas escravas do pecado, vivem uma vida de servidão a esse Deus com D minúsculo, chamado Satanás. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e levanta hoje vários profetas para anunciar que para que as suas famílias, as suas casas sejam livres desse grande juízo, que é a última praga, como foi no Egito. A última praga vai cair sobre a terra nos últimos dias. E a única maneira da Páscoa acontecer, quer dizer, esse juízo passar por cima, é nós aceitando a Cristo, o seu sangue derramado na cruz, termos o selo do seu Espírito sobre as nossas vidas e andarmos como Ele andou. Essa se chama a graça de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. E tomando o cálice, e havendo dado graças, isso é a graça de Deus, irmãos. Jesus tomou o cálice e abençoou, e dando graças disse, tomai, e partiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis mais do fruto da vide. Ele está dizendo, olha, o que vocês vão beber agora não é mais suco de uva. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado, é por vocês que o meu corpo é entregue. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou também o cálice depois da ceia, e dizendo, este é o meu cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Antes dele padecer, ele disse, olha, esse pão aqui que eu estou partindo é o meu corpo, que é partido, triturado, moído por vós. Esse cálice é o meu sangue, o sangue de um novo testamento, uma nova história, do Evangelho, a boa notícia. Sabe, irmãos, o povo de Israel estava vivendo uma vida de escravidão, e agora eles iam viver uma vida de liberdade plena, uma vida de gozo na terra de Canaã. Da mesma forma, esse sangue, ele está dizendo, é de uma nova aliança, um novo concerto que eu estou fazendo com vocês. Vocês estavam condenados ao juízo que estava por vir. Mas agora eu tenho uma nova história para vocês. Vocês agora são pertencentes da promessa da nova Jerusalém, da nova Canaã que desce do céu. Um novo céu e a nova terra. Uma nova etapa está para acontecer na vida de todo cristão. Para você que crê nessa Páscoa, você crê no reino dos céus. Você crê nessa promessa. Crê no Cordeiro de Deus. Entrega a sua vida a Ele. Confia nele. E toda vez que chegar a Páscoa, lembre-se da vida amarga que nós tínhamos sem Deus. Lembre-se de como era a nossa vida debaixo das garras de Faraó, o Deus desse século. E seja grato a Deus pela graça de Deus que nos foi ofertada, nos foi oferecida. Eu queria encerrar esse vídeo fazendo uma oração pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse período, Senhor meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque a Tua palavra nos faz lembrar de quem o Senhor é, de quem nós somos. Olhando-nos para esse dia, Senhor meu Deus, olhamos que a nossa salvação, a nossa redenção, Senhor meu Deus, o nosso escape está no Teu amor, Senhor meu Deus, que foi oferecido por cada um de nós. Meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor meu Deus, porque o Senhor é em nossas vidas, por causa do Teu favor, Senhor meu Deus. Pai, alcança aqueles que estão ouvindo esse vídeo, alcança aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor meu Deus, alcança o coração de cada um deles e os transforma, meu Deus, me faz como Moisés, meu Pai, a proclamar sobre a vida deles, que eles venham receber o Cordeiro, Senhor meu Deus, que eles venham aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador, meu Pai. Meu Pai, eu sei que um juízo há de vir sobre toda essa terra, Senhor meu Deus, mas o Senhor nos ofereceu o escape, meu Pai, o Senhor nos ofereceu, meu Pai, a libertação, e é nisso que nós queremos se firmar, que nesse exato momento, Senhor meu Deus, o Teu Espírito Santo caia sobre todos aqueles, meu Pai, que nesse momento abrem os lábios, meu Deus, e creem com o coração e proclamam que Tu és o Senhor na vida de cada um deles. Meu Pai, eu Te louvo por este dia, por este domingo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Se você esteve até aqui ouvindo essa palavra e ela foi bênção na sua vida, se de alguma forma eu consegui trazer bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu entendimento,
Seja bênção também para outra pessoa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas também. E a palavra de Deus ela seja divulgada. A palavra de Deus é uma memória. Porque infelizmente nós somos fracos. À medida que nós vamos se iludindo com esse mundo, nós vamos esquecendo a palavra de Deus. Então nós precisamos sempre estar divulgando. A todo tempo nós temos que estar pregando a palavra de Deus. Estarmos trazendo a lucidez à mente das pessoas que o inimigo tenta enganar. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. E já se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Amém? E lembre-se de uma coisa. Ele está por vir.